Hoje, a Aloíse transformou seu sonho em realidade e assim nasceu a Aurora. Pelas mãos do tatuador Igor, Aloíse transformou seu sonho em tatuar uma onça em realidade. A tatuagem é um processo complexo que envolve desde a idealização do desenho, sua projeção em uma espécie de adesivo que vai na pele e carimba o desenho na pele. E aí começa o processo de tatuagem, em que o tatuador primeiro faz as linhas pretas. E se a tatuagem for preta, termina aí. Mas se for colorida, depois ele começa o processo de coloração. Agora, vamos saber um pouco mais sobre a história de Igor, do estúdio de tatuagem Maniva. Então, eu desenho desde criança, assim, né? Meus pais sempre me incentivaram, sempre acharam maneiro, assim, e eu sempre fui aprimorando isso, assim. A tatuagem, minha mãe e um tio meu sempre foram muito ligados, assim, então era uma referência também, tava ali. Só que tem aquele período, né, da adolescência, que você vai fazer vestibular e tudo mais, eu acho que esse lance de desenho, assim, deixa de ser bonitinho pros pais, e aí eles ficam naquela de, tá, isso aqui é brincadeira, e você tem que arranjar alguma coisa pra ganhar dinheiro, né, você é um profissional em algo. E aí eu acabei indo fazer licenciatura, que eu gostava muito, tinha interesse, e acabei deixando o desenho um pouco de lado, assim, nessa época, assim, da adolescência. Mas, por coincidência, quando eu entrei na universidade, foi o momento que eu mais fiquei exposto, assim, à arte e tudo mais. O pessoal sempre me convidava para o projeto e eu acabei criando gosto novamente, assim, pelo desenho. Aí foi quando eu comecei a me tatuar, conheci um tatuador, me tornei amigo dele, e ele começou a me incentivar, assim, ele foi vendo meus desenhos e falou, mano, você tem que tatuar. E eu não queria, assim, porque eu tinha medo de fazer besteira na pele dos outros, né? Ele falou, mano, você já tem a base do desenho, eu te ensino, você vai dar certo. E aí foi, comprei meu material e a gente começou, assim, ele me ensinou, eu fui praticando, acho que a base do desenho realmente ajudou bastante, assim, no meu desenvolvimento. E aí foi rolando, enquanto eu tava fazendo a universidade, eu comecei a, tipo, ir me profissionalizando, assim, na tatuagem, foi começando a dar certo, assim, e a tatuagem meio que virou minha vida, assim. Tanto é que eu fiquei um bom tempo, assim, sem lecionar, até hoje, né, me sustentando só da tatuagem, assim, a tatuagem me deu tudo que eu tenho. Aí eu tive um estúdio por 2, 3 anos, foram 3 anos de estúdio, ambos mundos. Depois eu fiquei um pouco cansado, assim, de administrar um local, eu abri muito na tora, assim, eu não sabia lidar com um monte de coisa, fui aprendendo na marra, e aí no final eu já tava meio cansado, assim, quis fechar, e aí foi quando esses amigos que eu fiz ao longo da minha trajetória, né, na tatuagem, também estavam encerrando um projeto deles e me convidaram, assim, pra abrir um estúdio junto, que é o Maniva, né, onde você conheceu lá. E aí rolou, a gente foi tentando e foi tipo um casamento mesmo, deu super certo a nossa relação, o estúdio se desenvolveu muito bem, a nossa relação fluiu muito tranquila, assim. O estúdio de tatuagem Maniva, localizado na Avenida Parintins, Cachoeirinha, Manaus, é um estúdio aconchegante, amplo, repleto de artes. Tem arte de tudo quanto é lado, de diversas culturas. Até no banheiro você encontra arte.
É um espaço em que o tatuador e o seu cliente se sentem à vontade para expressar a boa arte de tatuar. Agora, sobre o meu estilo, eu bebo muito de uma fonte, de um estilo de tatuagem que eu gosto muito, acho muito bonito, que é chamado de neotradicional. Ele é tipo um resgate de alguns temas da tatuagem tradicional americana, italiana, só que com uma cara nova mesmo, né? Tipo, os temas são os mesmos, mas ele tem uma refinada ali no material, na técnica. Então, eu aprecio bastante esse estilo, assim, mas é claro que eu trago referências de outros lugares também, né? Eu tenho muita referência da ilustração, do cinema, da arquitetura, então eu sempre tento incorporar isso no meu trabalho, assim, além do estilo que eu gosto da tatuagem, eu acho que eu trago esses outros elementos, assim, os olhos que eu faço diferente, às vezes, um pouco mais animados, mais cartunescos. Então, é isso. Eu gosto muito do neotradicional, mas tem essas outras referências. A Luísa e eu agradecemos, Igor, pelo seu excelente trabalho.